Jürgen Habermas nasceu em Düsseldorf, na Alemanha, no dia 18 de junho de 1929. Ele é um filósofo rigoroso e, por isso, suas análises apresentam uma diversidade e uma profundidade conceituais que podem parecer intransponíveis. Ele estudou nas universidades de Zurique, Göttingen e Bonn. Em 1956, tornou-se assistente de Theodor Adorno na Universidade de Frankfurt. Em 1961 a 1964, foi professor de filosofia na Universidade de Heidelberg. Em 1965, assumiu o lugar de Max Horkheimer na Escola de Frankfurt como professor de filosofia e sociologia. Em 1994, ele se aposentou, mas nunca deixou de contribuir com o seu pensamento através de palestras. As discussões do filósofo é a crítica ao tecnicismo e ao cientificismo. Ele via que reduziram todo o conhecimento humano ao domínio da técnica e modelo das ciências empíricas, limitando o campo da atuação e da razão humana ao conhecimento objetivo e prático. Um dos 4 elementos centrais do pensamento de Habermas era a percepção de que a modernidade é um projeto traído, mas não concluído, ou seja, que há fenômenos patológicos na modernidade, que são os mesmos que eram denunciados pelos seus antecessores na teoria crítica. E o Habermas, ele diz que é necessário fazer um esforço dialético para resgatar o projeto abandonado da sua verdadeira modernidade, que era a razão como instrumento do diálogo universal. A outra era a superação da percepção de que a racionalidade é um processo centrado no sujeito, que era a ideia com a qual superava a perspectiva monológica da filosofia da pessoa, fazendo com que ela criasse um método de superação do seu eu cartesiano. A terceira era a produção de uma síntese entre o objetivismo do materialismo histórico e a hermenêutica do mundo da vida, que basicamente, explicando, era uma contradição entre dois tipos de pensamentos, dois tipos de metodologias, e que tinham posturas totalmente diferentes uma da outra. E o Habermas, ele desenvolveu um jeito, um conceito que reuniu esses dois tipos de pensamento e acabou superando suas divergências metodológicas. E com isso ele quis mostrar que o sistema, que é o Estado, a burocracia, o mercado, entre outros, permeiam e são permeados pela percepção vivenciada pelos indivíduos na sua cotidianidade. E a última é a proposta ao mesmo tempo teórica e política do agir comunicativo, no qual se encontram duas coisas. Que a primeira é a percepção de que a intersubjetividade pressupõe um esforço mútuo de compreensão, e a segunda é que a proposta de que a percepção disso possa produzir uma dialética dialogal permanente, capaz de viabilizar a superação da razão instrumental e o resgate do projeto da modernidade. Teoria de Habermas. Seu conhecimento social é: não há conhecimento sem cultura e todo saber é mediado pela experiência social. Sua reflexão era: o poder da razão está no processo de reflexão e não em Deus. Sua teoria: procura reconhecer objetivos das sociedades, autonomia através da razão, fim da injustiça e da pobreza pela administração racional, fim da coerção. Sua razão comunicativa é: comunicação livre, racional e crítica. Alternativa à razão instrumental, alternativa à superação da razão iluminista, aprisionada pela lógica instrumental que encobre a dominação. A teoria da ação comunicativa é a comunicação não distorcida e as 4 validades de uso da linguagem. E as 4 são: o que é dito é compreendido, o conteúdo que é dito é verdadeiro, o emissor justifica direitos sociais ou normas invocadas no uso do idioma, o emissor é sincero, influenciou a definição de verdade de caráter universal. E Habermas propõe programas de investigação de processos de formação de opinião e desenvolvimento de espaços públicos que integram o sistema político, os meios de comunicação de massa e a opinião do cidadão. Com o processo de modernização passou a prevalecer nas sociedades industriais uma forma de racionalidade, e a racionalidade instrumental. Essa racionalidade define-se pela relação meios-fins, ou seja, pela organização de meios adequados
para atingir determinados fins ou pela escolha de alternativas estratégicas com vistas à consecução de objetivos. A hermenêutica com 3 lógicas: ciências humanas, ciências naturais e dominação entendida a partir da teoria crítica. Em suas análises a respeito da sociedade capitalista moderna, Max Weber introduz o conceito de racionalização para descrever o processo de desenvolvimento existente na sociedade moderna. Esse processo caracteriza-se pela ampliação crescente de esferas sociais que ficam submetidas a critérios técnicos de decisão racional, isto é, a critérios de adequação e organização de meios em relação a determinados fins, como, por exemplo, acontece na urbanização das formas de existência, na tecnificação do tráfico e da comunicação. O planejamento e o cálculo foram tornando-se cada vez mais partes integrantes de procedimentos envolvendo a questão administrativa. Max Weber, Adorno e Horkheimer, e mais tarde Marcuse, fazem uma crítica radical à racionalidade científica, que, entendida como neutra em relação a valores, afastou do exame da razão como subjetivas e irracionais. Todas as questões sociais que não podiam ser resolvidas na perspectiva de relação meio-fins e que fugiam do âmbito de questões relativas à economia e à eficácia dos meios. Habermas não se posiciona radicalmente contra a racionalidade instrumental da ciência e da técnica em si mesmas, na medida em que essas contribuem para a autoconservação do homem. Habermas considera que o trabalho, pela sua essência de dominar a natureza para pô-la a serviço do homem, possui uma racionalidade do mesmo, tipo da racionalidade da ciência e da técnica. Isto é, racionalidade que consiste na organização e na escolha adequada de meios para atingir determinados fins. Habermas posiciona radicalmente contra a universalização da ciência e da técnica, isto é, contra a penetração da racionalidade científica e instrumental em esferas de decisão onde deveria imperar um outro tipo de racionalidade, a racionalidade comunicativa. A única preocupação de Habermas era restabelecer vínculos entre o socialismo e a democracia. Jürgen Habermas, assim como Karl Marx, considerava que fatores sexuais, raciais, religiosos, educacionais, profissionais, políticos, econômicos, tecnológicos e ideológicos criam ou contribuem para a criação da nossa dependência. Habermas reivindica que uma consciência transformada deveria conduzir a uma forma previsível de ação, como a abolição da propriedade privada. A educação, como sinônimo de emancipação social e individual, desenvolve-se numa educação orientada pela utilidade e pela prática da administração dos interesses econômicos e das posses individuais. Em vez de universal e voltada para a formação humana geral, torna-se estilizada e destinada a oferecer uma formação predominante voltada para a produtividade econômica e a eficiência do Estado. Para Habermas, em 1990, a educação coloniza-se e assume a condição de um instrumental técnico de manipulação política e econômica, no lugar de um recurso de oposição e de transformação social. Transforma-se em um recurso de estabilização funcional. Em sua obra Teoria da Ação Comunicativa, em 1992, Habermas revela sua preocupação em desenvolver uma teoria de racionalidade. Ele também busca reabilitar a ideia de que existe um sentido universalista de razão que se aplica à dimensão moral e prática, que pode se levar a superar as limitações impostas pela visão reducionista da racionalidade instrumental, restabelecendo seu poder emancipador.